Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Last of all, of our mind. Humble presences, lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada. Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavama Goswami Maharaj and my Sannyas Guru, Shiksha Guru, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada. Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis and present all of my respectful guests. Antes de tudo, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Astotara Shata, Srimad Bhaktivedanta Shilavamana Goswami Maharaj, e também é meu Diksha Guru, meu Shiksha Guru Sannyasi Guru, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Astotara Shata, Srimad Bhaktivedanta Shilanarayan Goswami Maharaj. Também minhas reverências a Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Gaura Govinda Goswami Maharaj, Shila Bhakti Rakshakshadara Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Também a Nitya-lila Pravishtam Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. Minhas reverências também a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, todos os devotos presentes aqui, todos os meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. Boa noite a todos, minhas reverências. So, I will not take too much of your time. And what is your name? Prema Sundari Devi Dasi. And she is very expert to present it. Very nice, beautiful dance, especially Jayadev Goswami's Geet Govindam and Basanta Pallavi. And this dance, very high class. And those who are Rasik Vaishnava, they can realize and can relish this sweet mood. As like Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he was in Jagannath Puri, and that time Rayarmanda, Sarup Damodar and Rupa Goswamis, how they manifested these types of lila. Então eu vou falar poucas palavras só para vocês hoje, porque veio a devota Prema Sundari Didi, dançarina muito perita, profissional, veio aqui. Ela veio aqui dançar para a gente mostrar, apresentar canções compostas por Jayadeva Goswami, que é um grande poeta Vaishnava, canções muito elevadas. Ela vai dançar danças, de canções muito elevadas, como Vasanta Pallavi e outras também. Ela vai dançar. Na verdade, quem é devoto muito elevado, assim, que sabe saborear os humores transcendentais do mundo espiritual,
Rasika, eles conseguem saborear e sentir todos esses humores elevados nessas danças, presentes nessas danças. Como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu mesmo, ele na companhia de Swarupa Damodara, eles viam essas apresentações. Então hoje a gente vai ter essa oportunidade. Jai Prema Sundari Devi Dasi ki. So just you wait a couple of minutes. Just I will speak few words. Only the purification of my tongue. Então, por favor, esperem alguns poucos minutos que eu vou falar só algumas poucas palavras só para purificar a minha língua. Because we are very close to Janmashtami, Jhalan Jatra Mahamotsav, Rupa Goswami Pad, Tirobhav Tithi, Janmashtami, and appearance day of Krishna, and Prat Pratatta Bhagavan Krishna Chandra, and also Radhini Shakti Sarupini Srimati Radhika's appearance day. Então a gente está bem próximo de chegar em várias celebrações, a gente vai comemorar, né? Vai ter o Julaneyatra, Festival do Balanço, vai ter o desaparecimento de Shilarupa Goswami, Baladeva Purnima, aparecimento de Baladeva Prabhu, Janmashtami, né? Aparecimento do aniversário de Krishna. Aí também tem o aparecimento de Radhini Shakti Swarupini, a potência de prazer do Senhor Supremo, Shrimati Radhika. Just I remember one thing, Gurudev, when he preached in Fiji, eu estou me lembrando de uma coisa. Uma vez, quando o Gurudeva estava pregando nas Ilhas Fiji, bilkul completely opposite side of the earth. Então Fiji, nas Ilhas Fiji, está totalmente do outro lado do mundo, né? Daqui de onde a gente está agora. Do outro lado do planeta. Very far. Australia, New Zealand, then Fiji. Então é um lugar muito longe, né? Tem a Austrália, Nova Zelândia, e depois vem as Ilhas Fiji. Just I remember Gurudev's Katha. Gurudev, he came, and Gurudev, in his one day class, he told. Então, eu estou me lembrando a história, né? Desculpa, uma história que aconteceu com o Gurudeva, foi que num dia no meio da aula ele falou o seguinte, lá nas Ilhas Fiji. All you are the disciple of Nitala Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satya Bhakti Vedanta Swami Maharaj. He is my best friend and also my Siksha Guru. E aí, Shila Gurudeva estava dando aula para esses devotos e falou assim, todos vocês são discípulos de Nitya Pravishtam Vishnupada Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, né? E ele é meu melhor amigo e também meu Shiksha Guru. But he preached here, very sweet, and he established Krishnastu Bhagavan Swayam. Ete changsa kalapungsam Krishnastu Bhagavan Swayam. Quando Srila Swami Maharaj veio aqui na Austrália, né, ele dizia, ele pegou aqui, né, fez uma pregação maravilhosa e ele estabeleceu o quê? Que Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele é a fonte de todas as encarnações, o Senhor Supremo. Even Brahma, Shiva, Narad, all the high class exalted devotees of Lord, they also paid their obeisances, and many Stavasuti, and especially Brahmaji in Brahmastuti, and Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami, Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami, Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami, Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami. Então, o Senhor Shri Krishna é o Senhor Supremo, suprema personalidade de Deus, a fonte de tudo que existe. Grandes semideuses como Brahma, Shiva, Narada, todos eles estão prestando suas reverências repetidas vezes ao Senhor Supremo, Krishna, Govinda. Gurudev told, but I want to I will to give another things to you. Aí Gurudeva falou para esses devotos, mas eu vim trazer outra coisa para vocês. What is that? That is called Brajmood. Eu vim trazer para vocês o humor de Vrindavana. What is the Brajmood? Brajvasis never they think Krishna is Bhagavan. Qual que é o humor de Braja, de Vrindavana? Na verdade, os habitantes de Braja, de Vrindavana, eles nunca pensam que Krishna é Deus, Bhagavan. Any Brajvasi will say Krishna is Bhagavan. Algum Brajavasi diria que Krishna é Bhagavan, é Deus? They don't believe. Krishna is Bhagavan. They don't believe. Eles nunca acreditam nisso. Nunca acreditam que Krishna é Bhagavan, Krishna é Deus. Eles não acreditam nisso de jeito nenhum. Brajavasis, they saw Krishna's all opulence, Aishwarya.
E apesar dos Brajavasis, os habitantes de Vrindavana, terem visto atos incríveis que Krishna fez, coisas assim muito opulentas, incríveis, but Brajavasi, they never think Krishna is Bhagavan. mesmo vendo coisas extraordinárias que Krishna tinha feito, esses habitantes moradores de Vrindavana nunca acreditaram que Krishna era Deus. Krishna killed Putana. Krishna, por exemplo, ele matou a demônia Putana. When Krishna only he was 6 days baby, then he killed Putana Rakshasi, and which E aí, quando Krishna matou Putana, na verdade ele era um bebezinho de 6 dias de vida. E ele matou uma demônia Putana, uma demônia gigante, uma bruxa. Krishna he killed many demons also in Braj. Bakasur, different. Krishna matou vários demônios em Braj, né? Como Bakasur e vários demônios ele matou. Krishna danced on the hoods of Kaliya. Por exemplo, outra coisa incrível que Krishna fez, ele dançou em cima da cabeça da cobra Kaliya, das cabeças. Krishna drank the fire. That is called Davanalpan. Também ele fez Davanalpan, que significa que Krishna estava fazendo um incêndio na floresta e Krishna engoliu o fogo inteiro de uma floresta, pegando fogo. Krishna lifted Giriraj Govardhan, his left hand and small finger. Outra coisa extraordinária, Krishna levantou uma montanha gigantesca, Giriraj Govardhan, com o dedinho mindinho da mão esquerda dele. But Brajavasi, they don't believe Krishna is Bhagavan. Mesmo vendo todos esses atos extraordinários, incríveis que Krishna estava fazendo, os habitantes de Vrindavana não acreditavam que Krishna era Deus. Even sometimes Krishna himself told, "Hey gopis, why joke with me?" E aí, às vezes Krishna falava, Gopis, por que vocês ficam me zombando dessa maneira? And you don't know my personality, great personalities. Vocês ficam me caçoando, né? Vocês ficam zombando de mim, mas vocês não sabem quem eu sou. You always joke to me, but you don't know my personalities. Vocês ficam zombando de mim, vocês não fazem ideia de quem eu sou. De me respeitar mais. I am same Ram. Eu sou aquele Ram, eu sou o mesmo Ram, In Deus. Treta Yuga, I am a same Ram. Em Treta Yuga, numa outra era, eu vim como o Senhor Rama, eu era Deus também, Rama. I am in Satya Yuga, same. What is it called? Oh, Trivikram Brahman. Vaman Dev, Bhagavan. Então, e também em Satya Yuga eu era Vamanadeva, né? Bhagavan, que manifestou aquela forma gigantesca, Trivikram. I am same Narayan. Eu sou o próprio Narayana, eu sou o mesmo Narayana, Krishna dizia para as gopis. But you have no idea about my great personality. Então vocês não sabem minha grandeza, vocês não sabem como eu sou uma personalidade muito grandiosa, vocês não sabem, né? Mas eu sou. When Krishna told this, then gopis they laughed and joked. E aí Krishna falou isso e as gopis ainda riram mais ainda dele. Hey, a stupid nonsense guy. Esse é um sem noção. Que sem noção esse aí. How possible would Ramchandra? Você, o senhor Ramachandra? Ih, claro que não. Ramchandra, he followed all the rules and regulations of the society. O senhor Ramachandra, Deus, né? O senhor Rama, ele seguia todas as regras da sociedade, todas as regras. We heard from Purnamasi Devi, and Gopi told. We heard from Purnamasi Devi. As gopis falaram assim, a gente ouviu de Purnamasi Devi. Ramchandra, he married one lady, Sita. A gente ouviu que o senhor Rama, Deus, o senhor Rama só tinha se casado com uma esposa, o nome dela era Sita. That is called Ekapatni Vratadhari. He took vow only except one wife, Sita. E ele tinha feito esse voto, né? Ekapatni Vratadhari. Ele tinha feito um voto de que ele só ia ter uma mulher. Ele jurou que só ia ter uma esposa. You are saying one same Ram? E você está dizendo que você é Rama? Are you a stupid nonsense guy? Você é totalmente sem noção. You are chasing behind the many gopis. We have the evidence. A gente sabe que você fica correndo atrás de várias meninas, várias gopis por aí. You stole the cloth of the gopis. A gente é prova disso. Você também roubou a roupa das gopis. You rush dance with the gopis. Fez dança da raça com elas. So how possible? You are Ram. Como que You compare with Ram? Você está se comparando com o senhor Rama? Que isso? It is impossible. We don't believe. Absurdo. A gente não acredita de jeito nenhum nisso aí. If you are Ram, okay, where is your armies of monkey? Se você for realmente o senhor Rama, cadê o seu exército de macacos? Okay, if you are Ram,
we heard from Purnamasi Devi, Ramchandra, he built one big bridge over the ocean. Ah é? Você é Rama mesmo? Tá bom. Mas a gente ouviu de Purnamasi Devi que o Senhor Rama construiu uma ponte gigantesca em cima do mar. So you can bridge one. You can bridge over the one this pond. Ah é? Então mostra pra gente. Constrói uma ponte aqui em cima desse lago, aqui atravessando esse lago. Then Krishna told, okay, you have no faith with me. I am Bhagavan Ram. Krishna falou, ah é? Vocês não acreditam em mim? Vou mostrar pra vocês como eu sou Rama mesmo. Then Krishna, he played the flute. Aí Krishna pegou a flauta, tocou a flauta dele. Then with Jogamaya, thousand monkeys, they arrived in there. E aí Jogamaya arranjou que milhares de macacos apareceram ali do nada. Just Krishna gave some hints. Then thousand monkeys, they brought stone and dropped in the water of the pond, and all the stone automatically floated in the water. E aí Krishna só indicou assim pros macacos, aí na hora todos os macacos começaram a trazer várias pedras e botaram essas pedras em cima do lago, né? E na verdade as pedras começaram a flutuar e assim os macacos fizeram uma ponte em cima do lago, bem rápido. That time Gopi said, you are true Ram, how possible? E aí as Gopis, você Rama? Não, como é possível? But this bridge is original bridge or maybe doll bridge? Não, essa ponte aí não é de verdade não. Deve ser um esquema que você botou pra essa ponte flutuar. Essa ponte aí não é de verdade não. Then Krishna, okay, and you can walk on this bridge, you can understand. Krishna falou, então por que vocês não andam nessa ponte? Caminha em cima da ponte e vê se não é de verdade essa ponte aí. Você achando que é ilusão? É ponte? Then Gopis, they walked on the bridge. They oh, this is very concrete bridge. Aí as Gopis começaram a andar em cima da ponte e falaram, nossa, essa ponte é concreto mesmo, isso aqui é ponte de verdade. That time still they told, no, impossible, you are Ram. Mas We don't believe. Mesmo assim elas não acreditavam, não é impossível, a gente não acredita que você seja o Senhor Rama, é impossível. Just you know some mystic power. A gente sabe, você conhece uma magia, um poder místico, assim, alguma coisa assim, um poder. And in this way, Krishna tried to prove in front of the Gopis, he is Bhagavan. But Gopis, they don't believe Krishna is Bhagavan. Então olha só a situação, Krishna, Deus, está tentando provar para as Gopis que ele é Deus, está tentando mostrar, fazê-las acreditarem, mas elas não acreditam de jeito nenhum. Why Gurudev told, why I am saying this katha? Believe Brajmut, this is the Krishna is our family member, that is a Lokik Sadbandhuvat Priti. Por que eu estou contando isso? Porque Gurudeva tinha falado isso para aqueles devotos, falando assim, esse é o humor de Braj, de Vrindavana. O humor de que Krishna, Deus, ele não é Deus. Deus, ele é nosso, Krishna é nosso Lokik Sadbandhuvat Priti, ele é o nosso, alguém da nossa família, muito querido. Gurudev told, when you forget that Krishna is Bhagavan, then you will receive the mood of Braj Gopis. Gurudeva disse que quando você se esquecer de que Krishna é Deus, é Bhagavan, aí sim você vai poder obter o humor das Braja Gopis, das Gopis de Vrindavana. You understand? Vocês entenderam esse ponto? But many people, they may not understand Gurudev, this katha, sometimes they also criticize to Gurudev. Mas tinha gente que não entendia essas palavras de Gurudeva e criticava ele, inclusive, nesse ponto. But try to understand this way. Brajmut means is what? How they absorb with Krishna. Krishna is as like their family member. That is called Lokik Sadbandhuvat Priti. Tente entender o que é o humor de Vrindavana, né? Você se absorver nesse humor de que Krishna é alguém da sua família, um membro da sua família. O nome disso em sânscrito é Lokik Sadbandhuvat Priti. But Krishna is Bhagavan, this is true. Mas Krishna, ele é Deus, com certeza, isso é verdade, ele é Deus. But his Bhagavatta, supremacy, completely covered with sweetness. That is called Madhurya Bhava. O que acontece é que a Bhagavata, ou seja, a supremacia de Deus, de Krishna, está totalmente recoberta completamente por Madhurya, doçura. So this sweetness mood you get from pure devotee of Lord. E esse tipo de humor muito doce de se relacionar com Deus, você pode obter isso de um devoto puro de Deus. Braj Bhav is coming, Braj mood will come in this way with the association of pure devotees of Lord. Então, se você se associar, entrar em contato na companhia, ouvir Harikatha de um devoto puro do Senhor, nesse humor, que tem esse humor,
esse humor pode vir para você. But it is sure. In the beginning, sadhak have to think Krishna is Bhagavan. Mas é verdade que no começo o sadhaka, o praticante, ele precisa pensar que Krishna é Deus, é Bhagavan. Otherwise, you will not to develop your devotional service and bhakti. Se você não pensa, não vê Krishna como Deus no início, você nunca vai poder desenvolver a sua prática espiritual. But now coming this Braj mood is coming from the heart of pure devotees of Lord. Mas então esse humor de Vrindavana, de Braj, ele vem através do coração dos devotos puros do Senhor. You listen Braj Katha, automatically that impression when coming in your heart. E se você escutar Braj Katha, esses passatempos de Vrindavana, essas impressões, esses humores automaticamente vêm para o seu coração. So, very nice, beautiful Katha. Vitrasarupakhan, and he told briefly. Então, o Prabhu falou brevemente sobre a história de Vritrasura. Vitrasur, before he was Chitraketu Maharaj. Na verdade, anteriormente, Vritrasura ele era Chitraketu Maharaj. And completely what? Materialistic, Visai. E ele era uma pessoa totalmente materialista. Enjoyed all kinds of sense gratifications. Que estava sempre desfrutando de vários desfrutes, vários prazeres materiais. And he had how many wives? And how many crore? And millions and wives. Ele tinha milhões de esposas. Milhões. How many your wife? Quantas esposas você tem? Very difficult. Só uma mulher já é tão difícil, né? Understand? Vocês entendem, né? But Chitraketu Maharaj, and he had how many? Millions, how many? This. And 100 crore. And 100,000 millions. 1 billion? 1 billion. Anyhow, just. 100 vezes 10 milhões de esposas. But he had no any children, sons and daughters. Mas ele não tinha filhos, nenhum filho com nenhuma dessas milhões de mulheres. Nenhuma delas tinha conseguido ter filho. But anyhow, by the causeless mercy of Narada Rishi, and he got one son, but his son died with his co-wife. Então, pela misericórdia, né, ele acabou tendo, de Narada Rishi, ele acabou tendo um filho. Um filho com uma das esposas, mas acabou que esse filho dele foi envenenado pelas outras madrastas dele, as outras esposas do próprio rei. Then Chitraketu Maharaj, he became very upset and cried. E a Chitraketu Maharaj ficou muito triste, começou a chorar quando viu o filho morto. Then Narada Rishi and who is his name? Rishis came and also realized to him this material world is and full of distress and unhappiness. E aí, quando ele estava chorando na morte do filho, Narada Rishi, um grande sábio, veio, outro sábio também apareceu e explicou para ele, eles explicaram para ele como que esse mundo material é um local cheio de sofrimento e tristeza. Just I briefly tell to you these things. Then Chitraketu Maharaj, he gave up all his attachment with his family. E aí Chitraketu Maharaj, ele acabou largando o apego que ele tinha pela família. Then Chitraketu Maharaj, he took Diksha from Sankarshan, Baladev Prabhu. E aí depois Chitraketu Maharaj, ele tomou Diksha, iniciação de Sankarshana, que é Baladeva Prabhu. Then he realized he transitioned from Siddhadeva. Then he is called Maha Uttam Maha Bhagavat. E aí ele obteve essa realização espiritual da forma transcendental da alma dele, né, Siddhadeha. E aí ele virou um Uttam Maha Bhagavat, o devoto mais elevado. And he traveled whole world. E aí ele viajava no mundo inteiro. Once he came in Kailash. Um dia ele veio até Kailash. And that time Lord Shiva, he was giving Harikatha and in the assembly house of demigods. E aí o Senhor Shiva estava dando Harikatha, estava dando uma palestra no meio dos semideuses, na assembleia de vários semideuses reunidos. And Shivji also he is the disciple of Sankarshan, Baladev Prabhu. E o Senhor Shiva também é discípulo de Sankarsana, que é Baladeva Prabhu. But Shivji, he was giving Harikatha in the assembly house of demigods. And then Parvati Devi, Sati Devi, she was sitting on his lap. E aí o Senhor Shiva estava dando Harikatha, estava dando uma palestra no meio de vários semideuses, o Senhor Shiva falando,
E a esposa dele, que era Parvati, estava sentada no colo dele. Then Chitraketu Maharaj, and he just also laughed and joked with his god brothers, because both are the disciple of Sankarsana. E aí, Chitraketu Maharaj, ele fez assim uma brincadeira com Shiva, porque os dois são irmãos espirituais, eles são iniciados pelo mesmo guru, que é Sankarsana. Hey Shivji, you are now you are giving Harikatha, but your wife sitting on your left. This is not the etiquette. Falou, ó Shiva Ji, ó Shiva, você tá dando Harikatha, dando uma palestra sobre Deus, com a sua esposa sentada no seu colo. Isso não tá certo, não é etiqueta apropriada. Huh? Because both are god brothers, you know. So for they are laughing and joking to each others. Porque os dois, Chitraketu Maharaj e Shiva, eles eram irmãos espirituais. Então, eles estavam só brincando um com o outro, fazendo uma brincadeira. But Parvati Devi Sati, she became very angry with Chitraketu Maharaj. Mas Parvati Devi, que é a esposa do Sr. Shiva, ficou muito brava com Chitraketu Maharaj. And hey Chitraketu, why did you blaspheme of my husband Shivji? He is Mahabhagavat. Ó, Chitraketu, como você ousa falar uma coisa dessa contra o meu marido? O meu marido, ele é um Uttama Mahabhagavata, um devoto mais elevado. Then she also gave curse to Chitraketu Maharaj, you have to become demon. E aí Parvati amaldiçoou Chitraketu e falou assim, por isso você vai ter que virar um demônio. Chitraketu Maharaj very humble. Chitraketu Maharaj é muito humilde. He accepted her curse. E aí assim ele aceitou a maldição que ela tinha dado para ele. But when Shivji heard, then Shivji became very angry with Parvati Devi. Mas quando o Sr. Shiva soube que a mulher dele tinha amaldiçoado Chitraketu, o Sr. Shiva ficou muito bravo com a sua mulher. And Shivji told, Hey Devi, Parvati, why did you give curse? My god brother Chitraketu Maharaj, he is Uttam Mahabhagavat. Shiva disse, ó Parvati, por que você foi amaldiçoar Chitraketu Maharaja? Ele é um Uttama Mahabhagavata, um devoto mais elevado também. Por que você fez isso? He has power to make and to assess of your body with his curse. Se ele quisesse, ele podia transformar você em cinzas na hora. Só de te amaldiçoar, você virava cinzas e morria na hora. Se ele quisesse. But you don't know the power of Chitraketu Maharaj. Você não sabe como ele é poderoso, Chitraketu Maharaj. He is my god brother. He laughed and joked with me. What is your problem? Ele é meu irmão espiritual, por isso que ele zombou de mim, fez uma brincadeira amistosa. O que você tem a ver com isso? Why did you give curse to him? Por que você foi amaldiçoar ele? But he is very humble. He accepted your curse. Mas ele humildemente ainda aceitou a maldição que você deu. You committed offense. Lotus feet of Chitraketu Maharaj, Uttam Mahabhagavat. Você, ó Parvati, Shiva disse para sua esposa, você cometeu uma ofensa aos pés de lótus de um grande devoto de Deus, Uttama Mahabhagavata. Then Shivji thinking, from today I will not talk with you because you committed offense, Vaishnava Bhagavata. E aí foi assim, o Sr. Shiva pensou, ó minha esposa, a partir de hoje eu não vou mais falar com você. Não falo mais com você porque você cometeu uma ofensa a um grande devoto, Uttama Mahabhagavata. Then Chitraketu Maharaj, he also came in the form of, that is called Vritrasura. E aí Chitraketu Maharaj ele apareceu depois na forma de Vritrasura. The long story, just I will explain. And then, but Vritrasura, he did not forget his previous all activity bhajan sadhana. Então a história é longa, estou só resumindo, mas o que aconteceu foi que Vritrasura, quando ele apareceu, ele não tinha se esquecido da sua vida passada, em que ele havia praticado bhajana e sadhana, uma prática espiritual muito profunda e elevada. Vritrasura disturbed the devatas. Then Indra tried to kill him. Vritrasura estava incomodando os semideuses, e aí Indra estava tentando matar Vritrasura. But finally Indra, he made, what is it called? Vajra, with the boon of which Rishi? Dadichi Rishi. Mas aí no final o que aconteceu foi que o seguinte, o Indra, que é o rei dos céus, ele fez uma arma muito poderosa, o trovão de Indra, né, chamada Vajra. Ele fez essa arma poderosíssima com os ossos de um sábio chamado Dadichi Rishi. Before give up his body, that time Vritrasura, he decided so very nice, beautiful, stop to the glorification of Krishna. E aí antes de morrer, de abandonar seu corpo,
Vritrasura começou a glorificar a Deus com umas orações assim maravilhosas. This is very important. São orações muito importantes. Aham Hare Taba Padai Kamulam Dasanu Daso Bhavitasmi Bhuva Manasmarita Surpate Ganagrini Asurpate Grinitang Bhaka Karma Karotu Kaya. Vritrasura, very humble, he paid the obeisances, lotus feet of Lord Krishna. Vritrasura, com muita humildade, ele prestou suas reverências aos pés de lótus do Senhor Krishna, do Senhor Supremo. Aham Hare Tava Padaika Moolam Dasanu Dasu Bhavitasmi Bhuva. Oh my Lord, my mind always engaged to serve the lotus feet of your pure devotee. Ó Deus, ó meu Senhor, que a minha mente sempre esteja absorta em servir os pés de lótus do seu devoto puro. And always my mind remember your sweet pastimes. E que a minha mente sempre esteja absorta se lembrando dos seus doces passatempos. Oh my Lord, always I serve your lotus feet with my body, mind and speech. Ó Deus, que eu sempre possa servir aos seus pés de lótus com meu corpo, minha mente, minhas palavras. In this way, Vritrasura, 4 slokas, he recited and glorified to Krishna. Então, Vritrasura, em 4 versos, ele começou a glorificar a Krishna dessa maneira. In the same way, sadhak, how to absorb to serve to Krishna. Da mesma forma, o sadhaka, o praticante, tem que ficar solto no serviço a Krishna. And especially those who are high class Brajarasik sadhak. Especialmente quem é um Vrajarasika sadhaka, um praticante nesse que alcança esse humor de Vrindavan. They always absorb how to serve to lotus feet of Srimati Radhika. Eles estão sempre absortos em como servir aos pés de lótus de Srimati Radhika. Srila Prabhupada Saraswati Pad in Radhara Sudhanadi. So many glorification about Srimati Radhika. O grande Srila Prabodhananda Saraswati, em seu livro Radharasa Sudhanidhi, ele glorifica maravilhosamente Srimati Radhika. Prabhupada Saraswati Pad, he explained, oh my mind, then always you absorb with sweet glorification of Srimati Radhika. E ele diz, ó minha mente, sempre se absorva nessas glorificações, né, tão doces de Srimati Radhika. My tongue always engaged to chanting sweet nectarian name of Srimati Radhika. Que a minha língua possa estar sempre ocupada em cantar os nomes tão doces, nectários de Srimati Radhika. Radha nama sudhara sangrachetu jihastu me bihalam padu tat pankankitam sucharatam brinda atabi vithisu tat karmaiva karakarosu hidayam tassa padang dhayantam tad bhavutsava parang bhavatu me tat prananatho utsaverati. And in this Sanskrit verse, Prabhupada says, my tongue always glorify Radhanam. Nesse verso em sânscrito ele diz, que a minha língua sempre possa glorificar os nomes de Srimati Radhika. Brajavasis what they are singing. Bole Radhe Radhe japenge chale aayenge bihari Radhe Radhe. Bolo Radhe Radhe japenge chale aayenge bihari Radhe Radhe. Bolo Radhe 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 Radhe. Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. Bolo Pran Pyari Radhe 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 Pran Pyari Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को बास जन्म जन्म मैं दियो वृंदावन को बास. राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास जन्म जन्म मैं दियो. राधे 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 राधे
राधे जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 अरे राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 बोलो वृंदावन को वृक्ष को मर्म न जाने कोई डाल डालर पथ पात में राधे राधे हो वृंदावन को वृक्ष को मर्म न जाने कोई डाल डालर पथ पात में राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 बोलो करुणामयी राधे 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 करुणामयी राधे 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 अरे राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री She is presenting very high class and exalted Brajarasik poet Jayadev Goswami's Gita Govindam. Tenta entender, né? Ela vai fazer uma apresentação agora de dança, que na verdade é de uma música, de um poema transcendental composto por um Vaishnava muito elevado chamado Jayadeva Goswami. É algo muito transcendental. What will say Lord Jagannath himself, very eager to listen Jayadev Goswami's Gita Govindas and sung. O que eu posso falar para vocês? Até mesmo o Senhor Jagannatha, né? O Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, estava sempre muito ávido por ouvir esse Gita Govinda de Sri Jayadeva Goswami. And still this tradition in Jagannath Puri. Lord Jagannath, before going to take rest, sleep, that them Devdasis, they also dancing, singing in front of Lord Jagannath. Then Lord Jagannath sing betel nut and sleep. Todo dia, antes do Senhor Jagannatha ir dormir, as Devadasis, né, essas dançarinas do Senhor Jagannatha, elas dançam para ele. E aí ele vê toda essa apresentação do Gita Govinda. Aí depois o Senhor Jagannatha mastiga umas nozes de Betel. Aí ele vai dormir. What will say even the crowns and jewels of sannyasis, Chaitanya Mahaprabhu. Até mesmo o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o melhor de todos os sannyasis. Always he absorbed, listen, Jayadev Goswami's Gita Govindam Katha. Ele está sempre absorto ouvindo esse Gita Govinda de Sri Jayadeva Goswami. So now, Prema Sundari Devi
she is going to present it. Very nice, beautiful. This Jaydev Goswami's Git Govindam. What is it called? Basanti Parlor. Mandou pra mim. Julia, I have a small description to 3 songs. If you want, Anna Swarupini sent to me. Okay, this. She cannot explain so much, but she told me what to read. If you want, I explain. Okay. Não? Não. Então ela vai fazer 3 danças, a Prema Sundari Didi. Ela aprende, né, essa dança de Odissi com a Ananda Swarupini Didi, nossa irmã espiritual também, que tem uma escola de dança em Atibaia, aqui em São Paulo. Então ela vai dançar 3 músicas. A primeira é o Mangalacharan Namami, que é uma entrada auspiciosa, uma oferenda e saudação às divindades do templo e a Gurudeva. E aí tem um verso também para Ganesha, saudando Ganesha, que remove todos os obstáculos, que está aqui embaixo da árvore, concede frutos, né? E aí também vai ter depois a segunda dança, Vasanta Pallavi, né? Pallavi, que é uma dedicando a estação da primavera, né? Vai só falar sobre a estação da primavera, onde os pássaros cantam as mais lindas notas, Sare, Gama, Pada, Nisa. Os elefantes caminham, as flores se abrem. O som da melodia da primavera atrai a todos como um chamado ao amor. E a terceira música, também que ela vai dançar, é Rati Sukha Sari, Dira Samir, que é o canto 11 do Gita Govinda, que é assim, Krishna está esperando por Srimati Radhika para o doce encontro do amor divino. Radha quer largar tudo para ir se encontrar com Krishna, Abhisari Kanaika, e ela quer encontrar o seu amado nas margens do rio de Yamuna. Flui uma brisa muito doce que vem da montanha dos Himalaias, e essa brisa levanta partículas da areia, que cintilantemente enfeitam o corpo de Srimati Radhika. O corpo de Srimati Radhika tem uma cintura tão fina, quadris largos, ornamentados por brilhos de joias cintilantes. E a Srimati Radhika fala para uma amiga dela, não vou ainda não. E aí Krishna fica esperando por ela no bosque de Vrindavana. E aí nesse encontro amoroso ela finalmente resolve ir se encontrar com Krishna. E aí os dois juntos se balançam espalhando o néctar deste encontro sublime no movimento cósmico do amor. Tá. Espera que ele vai... Foi, Prabhu? Só um minutinho que ele tá ligando a música. Conseguiu? Hã? 2 minutes. Então, Tá bom, tá ótimo. Obrigada. só um minutinho que ele tá. Som. Dá pra botar o microfone aí no computador e funciona? O problema é o computador. Não, ele tá mais funciona. E agora ele tá indo. Computer is...
Tem no celular a música de Lu? Tem no celular? Me manda no celular, mostra aqui e a gente bota o microfone no celular. Tá, tudo bem. É só ligar no cabo aqui. Aham. Ele consegue ligar o cabo no. Pode colocar direto no seu celular. Ele consegue enfiar no cabo do fone do celular. Ah, o meu? É que aí quando não tem entrada pra cá, uma coisa, né? Eu tenho um cabo. Tem? Tem WhatsApp? Tem WhatsApp? Não sei não. Só falou daí? É, vai pra Tabu. Vai pra Jacobina. Dá pra Jacobina também. Esse é esse lado. Tabu? Vai carregar dele. Ela não vai ter P2. Sorry. E baixa o telefone dela, pode aqui pra gente. Pode daqui. Vai. I sent to them in the middle of the cloud, but not I'll send to me and then I'll put my phone back. Grava na caneta, você vai enviar uma vez que vai se vai. Você vai mandar aqui. Espera que eu não sou de por terceiro. Gente, a terceira música tá. A terceira música tá em uma mensagem do seu WhatsApp? As músicas têm uma mensagem? Mas eu já mandei duas primeiras. Chegou aí, você viu a primeira, a segunda? A primeira, a segunda, a terceira. Chegou as três, não? Duas? Tá. Tudo bem. Chegou a terceira? Terceira? Chegou. Ele pediu fio, então. Você tem um fio, mas eu só queria ver para o meu celular. Porque ele já mas não tem It's 20:35. To hear your notifications, follow the notification on your phone. She did one thing and in the middle of the thing I said orange, but
Próximo. Abril.
समीरे यमुना तीरे धीरे यमुना तीरे वसति वने वसति वने Very nice. Very nice, beautiful of your this presentation. Jaidev Goswami's Geet Govinda. Muito linda a sua apresentação dessas músicas de Jayadeva Goswami do Gita Govinda, dessa composição literária. Because Srimad Bhagavatam Nigama Kalpataru Galita Phalam. This is true. O Srimad Bhagavatam, ele é o fruto, né, da árvore dos desejos dos Vedas. But Srila Jaidev Goswami Pad, he manifested Geet Govindam, the unique and unparalleled. Mas esse livro que Jayadeva Goswami manifestou, chamado Gita Govinda, é um livro sem precedentes. And especially Incrível. Lord Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in the mood of separation, mood of Srimati Radhika. Especialmente o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficava sempre absorto no modo de separação, né, de Srimati Radhika. And that time, Sarup Damodar, Rai Ramananda, they pacified to Chaitanya Mahaprabhu and these types of song, Gita Govinda Katha. E quando o Mahaprabhu estava sofrendo muito, sentindo essa separação, esses humores transcendentais, os seus associados, Swarupa Damodara e Rai Ramananda, acalmavam o Senhor Chaitanya Mahaprabhu recitando essas músicas para ele. Just I explain what did he present it in front of us. Então eu vou explicar um pouco sobre o que ela apresentou aqui para nós. Srimati Radhika, she did Manini. Srimati Radhika, ela estava com manini, né? Ela estava com raiva de Krishna. So she is another Kunja. Então ela foi para outro kunja, para outro bosque. All her sakhis told Srimati Radhika, Mas todas as amigas dela ficaram falando para ela: hey Srimati Radhika, you should give up your man ó, Srimati Radhika, você tem que parar de ficar com raiva de and please Krishna. come out of your Kunja. Deixa essa raiva de lado e sai do seu kunja, sai do seu bosque. Because Krishna, he is Rasika Nayak, Dhir Lalita Nayak. Krishna, ele é Dhir Lalita Nayaka, o melhor dos heróis. Krishna also feeling separation from you. Krishna também está sentindo sua falta. So hey Srimati Radhika, you have to give up your man. Srimati Radhika, para de ficar com raiva dele, dá o braço a torcer. And look, now Krishna on the bank of the Jamuna. Veja, Krishna está ali nas margens do rio de So Yamuna. it is saying, Dhira Samire Jamuna Tire Vasati Bane Banamali. And on the bank of Jamuna. Now Krishna is waiting for you. Krishna está ali nas margens do rio de Yamuna, ele está esperando por você. And sweet fragrance coming and from the sweet and flowers of the garden. E tem uma doce fragrância no ar, que vem diretamente das flores, dos jardins. Actually, sweet fragrance coming from the body of divine Radha and Krishna. Na verdade, essa fragrância maravilhosa é exatamente o perfume natural do corpo de Radha e Krishna. So, even the wind cannot to blow. Nem mesmo a brisa, o vento quer soprar, quer sair do lugar. The sweet fragrance of body of Radha and Krishna. So sweet and attractive. For this regard, Vayu Devata, wind, cannot blow.
Então, porque o cheiro que emana, o perfume, a fragrância que emana do corpo de Radha Krishna é tão cheiroso, tão maravilhoso, que a deidade que preside o ar, vai o Devata, não quer sair do lugar, não quer se mexer. So please, you come out from your kunja and meet with your beloved Govinda. O vento não quer soprar, então, ó Shrimati Radhika, por favor, saia do seu kunja e se encontre com seu amado Govinda. Otherwise, Krishna will be go away. So what happened? E se Krishna for embora, o que vai acontecer? Please come out from your kunja and meet with your beloved Krishna. Por favor, saia do seu kunja e se encontre com seu amado Krishna. So saying, Dhira Samire Jaguna Tire Basati Bane Banamali. And when it is to Brajamandala Parikrama, we are going very confidential place. That is called Dhira Samir. Quando a gente vai fazer o Brajamandala Parikrama, a peregrinação em Vrindavan, a gente vai num local muito confidencial, que o nome do local é Dhira Samira. And at the place of, what is his name? Gopal, just remember, his samadhi is there. Gauridas Pandit place in there also. Então lá também é um local de Gauridas Pandit, em Dhira Samira, nesse local em Only Vrindavan. those who are Rasik Vaishnava, they understand what they presented. Mas só os devotos muito elevados de Rasika, que sabem saborear esses humores transcendentais, vão entender o que ela apresentou aqui pra gente hoje. For this regard, Goswami Pad explain Sadhu Sangha. Por isso que o Rupa Goswami explica que a gente tem que se associar com um sadhu, com um devoto puro. Sadhu Sangha means is what? Sajatya asa snigdho satu vari Srimad Bhagavatam nama rasa asadhati. Sadhu Sangha means you have to associate with these types of sadhu, high class exalted sadhu. Sadhu Sangha significa que a gente tem que se associar com esse sadhu, com esse devoto puro, muito elevado, muito exaltado. And as like Sarvadamodar Raya Ramananda. Devotos como Swarupa Damodara e Raya Ramananda. And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he saw these types of lila, and Sarvadamodar Raya Ramananda, when they spoke this katha, or presented this lila, Chaitanya Mahaprabhu's, and had completely what? Intoxicant overjoyed. Especialmente quando Swarupa Damodara e Raya Ramananda, eles falavam esses passatempos, o coração do Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficava em júbilo, totalmente em êxtase, emocionado. So she was very nice. Ela dançou muito Thank bem. you for your kindness. Muito obrigado pela sua gentileza de ter vindo aqui e se apresentar pra gente. Possa Gurudeva e também que possa Shrimati Radhika abençoar você. And audience also take this also impression. E é bom e importante também para todos vocês, o público, vocês estão vendo essa dança, que é muito transcendental, isso dá um samskara, uma impressão positiva no nosso coração, só de ver essa So dança. I request you in Radhashtami I will be here. So all your participants will come. Então eu peço que vocês todas, todo o grupo de vocês venham no Radhastami, que é o dia do aparecimento do Shrimati Radhika, ele vai estar aqui, dia 14 de setembro, né? Because this is very important, Radhashtami. Fala. Porque o Radhastami é um dia muito importante. They will come. And also Sundarananda Prabhu, and he is saying, and inspire, maybe Ratha Yatra will be also. O Sundarananda Prabhu disse que talvez ele vai conseguir arranjar um Ratha Yatra ainda nessa turnê. So all your parties should come. Ananda Sarupini, Ananda Pradayini, Premardani, all your devotees. Todas as devotas do seu grupo, lideradas pela Ananda Swarupini, André, devem vir, por favor. So please all you join in our Ratha Yatra and present it in front of Lord Jagannath. Todos vocês participem e se apresentem para o Senhor Jagannatha. Ela gostaria de agradecer, né, também? She thanks to you and also to Andrea Ananda Swarupini because she learned everything from her. Okay. Yeah, she is expert. Yeah, sim, Hearts very beautiful. And if Gurudev is in front of us, must Gurudev you are watching your very nice, beautiful this presentation. Sim, vocês todas dançam muito bem, especialmente Ananda Swarupini Didi. Se Gurudeva tivesse, na verdade, Gurudeva está aqui diretamente diante de nós. Gurudeva com certeza está muito satisfeito ao ver a sua dança. Good Premanand.
contact pendrive. and again our Hari Katha, and which day I will come here. 29, né? 29 ele volta para São Paulo, né? 29. Então ele volta para aqui São Paulo, aqui mesmo lugar, 29 de agosto. And also the Mastami will be here. E vai ser dia máximo no dia seguinte, dia 30 de agosto. And also Radhastami. O pendrive da Didi Goranga, por All favor. you also invited. O cabo. O Radash também ele vai estar aqui. And Gaur Pramanam. Radhe Radhe Radhe. Jai Jai Shri Sati
Lá atrás.